E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você acessou o canal do Marcelo Arias Danukalov. E se você não conhece ainda esse canal, se inscreva aqui, principalmente se você gosta da temática de comportamento humano. Aqui a gente trabalha o comportamento humano por intermédio de vários olhares, de vários saberes. Saberes que vêm da filosofia, da sociologia, ciências políticas, das neurociências, da psicologia, da psicobiologia, enfim. Eu tento fazer a ponte entre diferentes olhares para que a gente possa expandir a nossa percepção a respeito do conhecimento humano. E hoje eu queria falar sobre um autor que para mim é muito caro, que é o Aristóteles. Aristóteles é um filósofo excepcional, é um pensador de grande vulto, de grande exuberância, e eu sempre fico muito encantado quando eu penso que esses caras, né, Aristóteles, Platão, Sêneca, eles viveram há muito tempo atrás e o pensamento deles ainda reverbera, na nossa sociedade. O pensamento deles ainda traz reflexões muito profundas. E para você ter uma ideia, né, hoje nós vamos começar a falar sobre esse livro aqui, que é o Ética Nicômaco, que é uma obra-prima, uma obra-prima. Esse livro ele foi escrito aproximadamente há 2.350 anos atrás. Olha só que interessante, 2.350 anos atrás, e ele ainda tem coisas muito bacanas para serem ofertadas para nós. Aliás, eu acho que se profissionais do comportamento humano, líderes, professores, gestores em geral, se dispusessem a lê-lo com bastante profundidade, iam absorver mais uma infinidade de coisas que, se nós somássemos todos aqueles livros que estão expostos na, nas livrarias dos aeroportos, se somássemos todos eles, provavelmente nós não teríamos a possibilidade de chegar nem nos calcanhares da sabedoria de um indivíduo como esse. E eu peço para você imaginar o seguinte: sabe esses livrinhos de autoajuda, né? Esses livrinhos que falam sobre psicologia positiva, sobre os 10 passos para a liderança eficaz, os 10 passos para você enriquecer, os 10 passos para a felicidade. Imagine se eles vão continuar a ser lidos no ano 4800. Só para você ter uma dimensão da grandiosidade desses autores. Aristóteles foi um filósofo excepcional, ele nos legou uma quantidade gigantesca de obras. Infelizmente, muitas delas foram perdidas. Muitas delas foram perdidas naquele incêndio da Biblioteca de Alexandria, que era uma biblioteca enorme e que guardava uma quantidade gigantesca de saberes da antiguidade. É um dó o que aconteceu com aquela biblioteca, é um dó o que aconteceu com as obras de Aristóteles, mas a gente teve sorte. Muitas das obras de Aristóteles ainda chegaram até nós, né? Ética, a Nicômaco, Órgano, que fala sobre as regras do discurso, as regras da possibilidade de nós expormos a nossa alma, o nosso pensamento de uma maneira organizada. A poética, a política, a retórica, a metafísica, enfim, chegaram obras excepcionais. E para todo mundo que gosta de comportamento humano e que gosta de filosofia, deveria compreender um pouquinho mais esses pensamentos que foram legados, para nós por intermédio desse grande filósofo. Bom, a ideia é nós passarmos em revista o livro todo. Isso vai dar um trabalho. Essa é a primeira aula do Ética Nicômaco, e logo de cara eu gostaria de apresentar mais ou menos a ideia dele, né? Quando o Aristóteles está falando de ética, ele está falando, acima de tudo, né, de algo que faz parte de um campo muito, muito maior, que é a política. E quando ele fala de política, ele está falando da polis, ele está falando dos desafios que todos nós temos quando estamos inseridos dentro de uma cidade e precisamos conviver. Então a política para ele é de suma importância e ela engloba a ética. E a ética pressupõe uma maneira de você agir no mundo, de você atuar no mundo. E Aristóteles era um indivíduo que acreditava que o cosmo, né, ele é totalmente organizado, que o cosmo ele contempla entes, seres, né,
que nasceram com determinadas finalidades. Então, todo mundo tem um lugarzinho no cosmos, né? Se o vento tem uma função e uma finalidade, se a água tem uma função e uma finalidade, se um animal tem uma função e uma finalidade, se os próprios deuses, né, que Aristóteles estudou nos grandes poemas, né, que ele leu, poemas de Homero, né, os poemas gregos que chegaram até nós, até a crença nos deuses fazia com que nós percebêssemos que, puxa, se deuses têm finalidades, se você tem o Deus da lógica, da sabedoria, a deusa da fertilidade, a deusa do amor, o Deus dos mares, o Deus dos infernos, tem até o CEO de todos os deuses, que é Zeus. Vem uma pergunta interessantíssima para nós. Tudo no mundo tem um telos, tudo no mundo tem uma finalidade. Qual seria a minha finalidade? O que eu deveria atualizar no mundo e que em mim está em potência? Afinal de contas, se eu não descobrir aquilo que eu nasci para fazer, se eu não descobrir qual é a minha finalidade última, eu posso estar alocado em um lugar no cosmos que não é meu. Os gregos, eles tinham a firme convicção de que isso era algo muito ruim a ser feito. Eles chamavam inclusive isso de híbris, um tipo de pecado, né? Pecado da desmesura, o pecado de você querer ser, agir ou atuar em um campo que não é seu. Olha só que interessante. E Aristóteles vai falar muito a respeito de felicidade, mas não era bem felicidade que ele estava querendo falar, porque a terminologia, a palavra em grego é eudaimonia. E a eudaimonia, ela pode ser traduzida de infinitas maneiras, né? Tem a ver com prosperidade, né? Tem a ver com honra, tem a ver com felicidade, né? Mas não necessariamente a felicidade do prazer, né? Aquele hedonismo da busca do prazer, mas da busca da autorrealização, da busca da concretização de uma determinada felicidade, da busca de você encontrar aquilo que é chamado de vocare em latim, né? Vocare é um chamado, né? Daí a vocação, né? E poucos de nós nos perguntamos a respeito disso, né? Qual é a minha vocação? Afinal de contas, eu nasci para quê? Qual é o meu chamado? Né? Será que eu estou deslocado do mundo? E é por aí que Ética Nicômaco vai. E Ética Nicômaco é um livro que é daqueles que você lê a primeira linha, lê a segunda, lê a terceira e fala, não tem uma palavra que está a mais aqui. E, apesar disso, os livros de Aristóteles que chegaram até nós, provavelmente não foram escritos necessariamente pela pena dele, né? São muito provavelmente anotações de alguns alunos dele, como Teofrasto, né? Alunos de grande competência, digas de passagem, afinal de contas, alunos de Aristóteles, né? Então, não acredite que você vai encontrar nessa obra uma leitura fluida, uma leitura que se entrega com muita facilidade. Não é das piores leituras e nem das mais desafiadoras. Acredite, vale muito a pena ler esse livro, muito a pena, né? Mas é um livro que vai precisar de uma atenção plena, porque cada linha, cada palavra está colocada no seu lugar natural, né? Não tem uma letra que está fora de lugar, né? Muito provavelmente isso representa a crença de Aristóteles que o cosmos era totalmente organizado e que tudo tinha uma finalidade. Então, diferente de muitos livros que hoje você vai enchendo linguiça, que você vai escrevendo um monte de coisa simplesmente porque essas coisas te agradam, porque essas coisas produzem em você um determinado prazer, produzem em você uma determinada afetação, e daí você acredita que isso é realidade porque te faz bem.
Aristóteles, ele vai fazer você pensar. Em Ética Nicômaco, ele vai fazer você colocar em xeque o teu sistema de crenças. Em Ética Nicômaco, ele vai tentar fazer com que você se reconcilie com a realidade dura e crua da vida. Em Ética Nicômaco, ele vai provocar você a fazer reflexões que podem ampliar muito a tua capacidade de perceber a realidade, que vai, se você conceder algumas horas de estudo profundo, ele vai assassinar a tua ingenuidade. Tá? Com Ética Nicômaco, você provavelmente consegue destruir todas as propostas existenciais que são garantidoras do sucesso na vida. Porque Aristóteles fala o seguinte, olha só, não com essas palavras, a gente vai ler muito as ideias dele, mas é mais ou menos por aí. Se todo mundo tem uma finalidade, se todo mundo tem um porquê, se todo mundo tem algo a conquistar, se todo mundo pode desenvolver uma determinada habilidade, uma determinada competência que está dentro de você em potência, e se todo mundo pode transformar essa potência em ato, né? Todo mundo também pode transformar esse ato no melhor ato possível e atingir aquilo que ele chamava de excelência, de arete. Mas para você atingir a excelência, para você atingir a arete, você precisa ser um indivíduo virtuoso, né? E a virtude é algo muito trabalhoso, muito trabalhoso. Você tem que ficar atento, você tem que ficar atenta 24 horas por dia. Tanto é que Aristóteles acredita que você só vai ter a certeza de que teve uma vida ética, de que teve uma vida bem vivida, de que teve uma vida que cumpriu a sua finalidade no último suspiro da tua vida aqui. No último suspiro, quando você olhasse para trás e falasse, caramba, eu consegui resistir a todas as tensões, a todas as, para utilizar um termo da moda, autossabotagens, né? Para utilizar um termo da moda, eu consegui vencer os meus sabotadores, né? Eu consegui manter o rumo e o prumo da minha vida, né? Porque eu percebi qual era a minha vocação, eu fiz um ajuste, eu sabia quem eu queria ser, e acima de tudo, quem eu poderia ser, porque uma coisa é você querer ser alguma coisa, outra coisa é você poder ser essa coisa, tá? E daí no último suspiro da tua vida você poderia falar, eu de fato vivi uma vida ética, vivi uma vida eudaimônica, vivi uma vida encaixada bastante no universo, tá? E a eudaimonia é o atingimento daquilo que ele chamava de bem supremo, tá? Do bem supremo, e se é bem supremo, não tem nada em cima. E quando você atinge o bem supremo, esse bem supremo, ele não está a serviço de nada. Então olha só que interessante, muitas coisas a gente vai fazendo numa cadeia de utilidades na nossa vida. Você faz A porque você quer atingir B, você faz B porque você quer atingir C, você faz C porque você quer atingir D. Então, o D, se você fizer para atingir algo que está além de D, o D não é bom nele mesmo. O D é um meio para você atingir algo que está lá na frente. E daí Aristóteles vai falar que num determinado momento a gente precisa parar. A gente precisa parar em algum lugar, né? É necessário parar em algum lugar. E quando você para nesse lugar e você percebe que esse lugar ele não é útil para nada, você atingiu a tua prosperidade. Você atingiu a plenitude da tua vocação. Você pode ter atingido, inclusive, a tua arete, a tua excelência, né? Então, a eudaimonia, ela é algo inútil, olha só que interessante. É aquilo que a gente tem que buscar, é aquilo que a gente tem que estar constantemente em direção de, é aquilo que vai separar os indivíduos medíocres daqueles indivíduos que são virtuosos, daqueles indivíduos que são os gigantes com os quais a gente tem o apoio de seus ombros, né, para poder olhar mais distante no mundo, porque note, né, são pouquíssimas as pessoas virtuosas. Quem pode ter a possibilidade de escrever um livro que vai durar
2.400 anos. Olha só, a gente vai estudar um cara que escreveu em papiro há 400 anos antes de Cristo, e você vai ler isso aqui e vai falar: meu Deus, mas que ideias maravilhosas, que coisa fantástica. Mas não foi só esse livro, é uma obra toda, e tudo encadeado, e tudo com nexos de causalidade. né? Como pirombas esse cara conseguia pensar isso 400 anos antes de Cristo? A beleza dessas palavras é algo que é praticamente incompreensível para uma quantidade muito significativa de pessoas que preferem leituras mais digeríveis, leituras mais palatáveis e leituras que, acima de tudo, estejam em consonância com aquilo que supostamente as pessoas acreditam ser o bem, a justiça e a verdade, simplesmente porque é gostosinho, simplesmente porque produz em você um estado afetivo mais pleno, um estado afetivo que tem a ver com alegria. Mas a verdade é que a vida virtuosa, ela nem sempre pressupõe que a tua vida será alegre. A vida virtuosa nem sempre pressupõe que você será feliz no sentido do senso comum, no sentido de ir de prazer em prazer, de prazer em prazer, em prazer em prazer, né? Saciando sempre os seus desejos, saciando sempre as suas inclinações mais comezinhas, saciando sempre, né, um certo egoísmo, né, que é um egoísmo não salutar, porque existe um egoísmo salutar, aquele egoísmo de você falar: se eu não encontrar a minha vocação, se eu não olhar para mim, se eu não me esforçar para atingir a minha área ET, muito provavelmente eu estarei desencaixado do cosmos. Estando desencaixado do cosmos, eu estarei encaixado em algum lugar que não é meu, ou seja, eu estarei desorganizando o cosmos, eu estarei fazendo uma bagunça em algo que já era previamente organizado, e consequentemente, se eu estou num lugar que não é meu, alguém pode estar no meu, ou seja, piorou mais ainda, piorou mais ainda. Sabe você que fica falando: meu, cara, eu odeio o que eu faço, eu odeio o meu trabalho, né? Eu tô meio perdido, eu não sei bem o que fazer da minha vida. Pois é, Aristóteles, se tivesse do teu lado, ia falar: malandro, vaza, vaza, vai procurar tua turma, seja corajoso, procure o teu encaixe no universo, procure a tua eudaimonia, procure o teu bem comum, procure atingir a tua arete, procure atingir a tua excelência. E ele ainda falaria para você, com letras garrafais, se ele estivesse escrevendo, né, ou de uma forma muito enfática: não há garantias, não há garantias de sucesso, não há garantias do encontro da eudaimonia. E por que não há garantia do encontro da eudaimonia? Ora, porque 2.400 anos atrás os filósofos da estirpe e do cabedal de Aristóteles já tinham percebido o seguinte: a filosofia, ela é organizada em um tripé. Em um deles, você tem as coisas que são do âmbito da natureza, que são as coisas que são imutáveis, as coisas que estão dadas, as coisas que não podem ser de outra maneira, né? Como, por exemplo, a organização de uma colmeia de abelhas, né? A organização de um formigueiro, a organização de um cupinzeiro. Você não consegue alterar o comportamento desses animais dentro dessas estruturas sociais, né? E nós também estamos inseridos em um ambiente natural, em um ambiente dado, e temos também a nossa natureza. Mas ao mesmo tempo que nós temos uma natureza, e é necessário, por exemplo, que algumas coisas ocorram na nossa vida, por exemplo, a morte é necessária, a gente não pode fazer nada para evitá-la, né? No sentido natural. O envelhecimento é do âmbito da necessidade, a gente não pode fazer nada para evitá-lo, porque é do âmbito da natureza, né? Também existe algo girando ao redor da gente, que é o acaso, né? As circunstâncias que geram em torno de nós, para a gente utilizar um termo que eu acho que é mais facilmente perceptível, elas muitas vezes nos escapam, né? E o acaso nem sempre vai nos ajudar enquanto nós andarmos distraídos, né? O acaso muitas vezes introduz na nossa vida o caos, a desordem, a desorganização, né? E por último, o terceiro, né, pilarzinho, o terceiro pé do tripé é o âmbito da ética, é o âmbito da escolha,
é o âmbito dos processos de tomada de decisão, é o âmbito das deliberações, é o âmbito da virtude, de você querer ser um ser virtuoso e de você se esforçar em sê-lo, né? Ou seja, âmbito da necessidade e natureza, âmbito do acaso e âmbito da escolha, da ética, né? E do indivíduo virtuoso ou vicioso, tá? Esse é o tripézinho. Vamos imaginar o seguinte: na época de Aristóteles, nasce um indivíduo com uma capacidade intrínseca fantástica para ser um grande guerreiro. Talvez o maior guerreiro que o mundo já viu. Um Aquiles, né? Um Heitor, um Ajax, um Ulisses, grandes nomes, grandes guerreiros, né, que aparecem nas epopeias gregas. E ele percebe, ele sente essa vocação, né? Ele sente o chamado, o vocare, e ele começa a treinar com espadas, ele começa a treinar com lanças e com escudos, e ele treina dia e noite, se alimenta bem, ele fala, estou me preparando, eu quero atingir a minha arete, eu quero ser o melhor guerreiro, eu quero entrar para a história, eu quero ser lembrado. E os anos vão passando. Ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais fraco, e ele não atualiza a sua potência em ato, porque ele teve o azar de nascer em tempos de paz. Então aquele indivíduo que poderia ter entrado para a história como um indivíduo excelente, aquele indivíduo que podia ter entrado para a história como um indivíduo que atingiu a sua arete, que atingiu a sua máxima possibilidade, que atingiu a sua eudaimonia, que teve uma vida próspera, viveu e morreu na mediocridade. Isso não é lógico? Isso não destrói os palestrantes de autoajuda? Isso não destrói a crença de que nós podemos tudo? Isso não destrói a crença de que com o poder da mente você altera tudo que está ao entorno? Você não conseguiria jamais alterar o âmbito da necessidade, porque a natureza, ela tem os seus meios, ela tem as suas estruturas, ela tem as suas sequências, né, e que nos escapam. Você também não consegue, né, alterar o acaso, só um pouquinho. Tanto é que Ortega y Gasset fala que o destino concreto do homem é a reabsorção constante da circunstância. E ele quer dizer assim, tipo, se as circunstâncias não estão boas, meu filho, se vira, reabsorva essa circunstância, dê um jeito na tua vida, pare de reclamar, não seja um mimizento, não seja um ressentido, não seja um oprimido, faça tudo que estiver a teu alcance para mudar a circunstância, mas às vezes isso é impossível, tá? Por isso que você pode, segundo ele, não com essas palavras, fazer tudo certo na vida, e no fim, dá tudo errado. Você pode, talvez, não fazer tudo certo, mas as circunstâncias e o acaso, né, os deuses podem estar a teu favor, né? Agora, não é por isso que ele fala que nós não devemos nos esforçar, que nós não devemos suar, que nós não devemos tentar a todo custo, desenvolver a nossa virtude para atingir a nossa arete, para atingir a nossa eudaimonia, para conseguir chegar à nossa plenitude e termos uma vida próspera. Bom, essa foi a introdução do Ética a Nicômaco, parte 1. Tá? A gente vai começar agora, nas próximas aulas, a ler o livro. Tá? É claro, a gente não vai ler o livro todo, eu vou pegar algumas partes do livro 1, do livro 2, do livro 3, do livro 4, porque lembra, né? Antigamente o pessoal escrevia no papiro, fazia um rolinho, guardava, aquele era o livro 1 do Ética Nicômaco, depois ele dava continuidade, né, num outro rolinho, num outro papiro, enroladinho, guardava lá, aquele era o livro 2 e assim sucessivamente. Então hoje isso aqui é um livro, tá? Mas você tem, tá? Os papirozinhos aqui separados, né? Então olha lá, esse é o livro 5, por exemplo, tá? Então eu li o livro e eu vou analisar com vocês, vou pegar vocês pelas mãos, né? Vou pegar você pela mão e vou tentar
dar aquela desasnadinha básica, né? Dar aquela ajudada básica para você entender. Eu vou tentar, na medida do possível, dar exemplos que estão mais próximos do nosso cotidiano, mais próximos da nossa realidade. Eu espero que você goste. Valeu, a gente se vê.